pessoal, hoje a gente vai fazer um tour pela loja da Aquática Brasil. A Aquática não é uma loja assim para os clientes finais, é uma loja para lojistas, mas ela tem uma estrutura como uma loja onde você pode passar pelas prateleiras e ir pegando os produtos quando você é lojista. E a gente vai fazer um tour por ela, mostrando algumas coisas para que vocês possam ver tudo o que você precisa para montar um aquário de ciclídeos africanos muito legal na sua casa. Para começar um aquário de ciclídeos africano, a primeira coisa que a gente vai pensar é o tamanho do aquário. Para aquários de ciclídeos, dá para usar bastante tamanhos diferentes. A gente costuma usar os aquários maiores porque a gente quer ter muitos peixes, mas dá para montar uns aquários menores com alguns peixes específicos desses mesmos lagos, né, africanos, que eu vou mostrar mais para frente. Mas uma vez que você determinar o tamanho do seu aquário, que pode ser qualquer tamanho, a gente vai começar a escolher as coisas que a gente vai compor esse aquário. A primeira coisa que a gente pensa depois do aquário é o cascalho e a decoração, para a gente já ir pensando como a gente quer esse aquário. É muito comum usar para ciclídeos africanos esse layout mais marinho. Então a gente usa cascalho de aragonita, que são conchas moídas, é um cascalho natural bem alcalinizante, porque esses lagos precisam do pH alto, a gente vai falar bastante sobre isso daqui para frente. Então se usa muito esses cascalhos marinhos. Esse aqui é uma aragonita chamada Limestone da Max. A gente tem 3 granulometrias, bem fininha, uma média e uma mais grossa. Normalmente a gente usa essa mais fina nos aquários menores e as mais grossas conforme os aquários forem ficando maiores, porque fica mais estético, fica mais bonito. Isso pra gente fazer com essa cara de marinho. Para usar também essa coisa do falso marinho, de parecer um aquário marinho, a gente costuma usar as rochas calcárias que também se usa para aquários marinhos, que são as Zanzibar. São rochas muito porosas, então elas contribuem com a biologia e elas são muito alcalinas, elas mantêm reserva alcalina, elas deixam o pH do jeito que a gente precisa para os ciclídeos africanos, por isso que é bem comum usar. E como elas têm muitas tocas, é interessante porque os peixes conseguem passar por ela e a gente consegue fazer vários tipos de layouts diferentes. As rochas Zanzibar também têm vários tamanhos, você encontra nas lojas em tamanhos grandes, médios e pequenos. Para ter uma ideia, essa daqui são as rochas de tamanhos maiores, elas vão ter aí por volta de uns 3 a 5 quilos cada uma, mas você também consegue encontrar ela nas versões menores. Essa daqui é o tamanho pequeno e aí as rochas vão ser bem menorzinhas, de meio quilo, no máximo 1 quilo. Você vai fazendo essa composição. Bem importante é, quando a gente for empilhar essas rochas, a gente tem que deixá-las sempre no vidro, apoiada no vidro, não pode apoiar muito sobre a areia. Por quê? Porque os ciclídeos são peixes escavadores que vão começar a cavar e pode causar desmoronamentos. Também é interessante a gente colar. Para colar a rocha pode usar Super Bonder, Durepox, vários produtos que eles não fazem mal para os peixes e a gente garante que o layout não se desfaça, porque eles são bem bagunceiros e vão mexer em tudo. Ainda nessa parte de decoração, pessoal, aqui a gente vai entrar num assunto polêmico, que é gosto. Você pode usar aquele layout muito marinho, então só com areia de marinho, rocha Zanzibar, mas você também pode decorar com plantas. Tem gente que gosta de usar plantas artificiais, tem pessoas que não gostam, mas as plantas artificiais hoje em dia são muito bonitas, elas copiam plantas que existem de verdade, você vai conseguir encontrar Madagascarense, Anúbias, Lótus, plantas muito bonitas. Elas às vezes já vêm como esses modelos aqui, mais de uma planta no mesmo buquê, que faz uma coisa bem natural e dá pra gente usar tranquilamente no aquário de ciclídeo. Quem gosta pode usar, aproveitar das coloridas, do jeito que você preferir. Na parte de decoração, como a gente falou que é uma questão de gosto, você pode usar qualquer coisa que você achar interessante. Essa aqui é uma linha de anêmonas artificiais, que se usa bastante para os aquários, tem de várias cores e vários tamanhos, que também fica muito legal quando você pensa nesse layout mais marinho, porque você pode ter isso daqui que lembra um pouco os corais e as anêmonas. A gente já falou um pouco da decoração do aquário, agora a gente vai entrar num assunto que é muito importante para ciclídeos africanos, que é a filtragem. A gente precisa de uma filtragem muito boa quando a gente pensa em ciclídeo africano. Por quê? Como a gente tem que manter um pH alto, a gente sabe que em pHs altos, as variações do ciclo da amônia, né, são mais drásticas. Por quê? No pH alcalino, a amônia se torna muito mais tóxica. O que significa que se você tiver um pouquinho de amônia, você pode perder tudo. E isso, infelizmente, acontece nos aquários de ciclídeos. Um dia a pessoa acorda, perdeu tudo e não consegue nem descobrir por quê. E às vezes foi um pico de amônia num pH muito alto, que é muito fatal. Por
conta disso, a gente sempre exagera na filtragem de aquário de ciclídeo africano. Então sempre tenta comprar um filtro maior, um filtro melhor, o melhor que você puder. Porque a gente precisa garantir uma excelente filtragem para não ter essas variações de amônia que são muito prejudiciais. Na parte de filtragem, na parte de canisters, aqui na Aquática a gente tem muitas opções. A gente começa pelos canisters da JBL, uma marca alemã de muita confiança. Temos também os canisters da Samsung, que são muito conhecidos aí no mercado, todo mundo já ouviu falar, tem um excelente custo-benefício, vários tamanhos, tem filtragem com e sem UV. A parte da UV também é bem interessante, pessoal, para o aquário de ciclídeo africano, que tem uma tendência a fazer algas, então a UV vai ajudar a deixar a água mais cristalina. A gente ainda tem os canisters da Ropar, que também são bem conhecidos no mercado, tem vários tamanhos e vazões, e atendem também perfeitamente esses aquários. Para a gente dimensionar os canisters, pessoal, normalmente a gente usa 5 vezes o volume total do aquário. Então um aquário aí de 200 litros, a gente vai usar um canister de 1000 litros por hora. Como eu disse, em aquário de ciclídeo africano a gente exagera. Então se é para comprar um de 1000, compra um de 1200. Se é para comprar um de 2000, compra um de 2 e pouco, 2400, que é legal, porque a gente quer exagerar mesmo. Para conhecer um pouco mais desses canisters que eu mostrei aqui, eu vou deixar aqui em cima um link com a playlist que tem todos os vídeos sobre esses equipamentos no nosso canal. Se você está pensando em montar um aquário de ciclídeo de até uns 80 litros, esses aquários um pouco menores, 60, e ainda não chegou a hora de você trabalhar com canister, temos muitas opções de filtros externos. Os filtros externos, pessoal, seguram totalmente. Se você trabalhar direitinho, fazer manutenção e dimensionar ele direitinho, você não vai ter problema nenhum. Também dá para usar com tranquilidade tipos de filtro hang-on, né, que a gente chama, em aquários de ciclídeo africano. Existem modelos com UV, como esse, e também existem filtros que são, na verdade, hang-on, mas já são mais parecidos com canisters, que a gente chama de mini canister, que é essa linha HBL da Samsung. Ela tem uma área de filtragem maior, por isso que ela se assemelha mais a um canister, mas ela funciona como um hang-on, a gente pendura no aquário. Eles são também bem eficientes e bem indicados para esses aquários que a gente precisa exagerar na filtragem. Uma vez que a gente escolheu a filtragem do nosso aquário, a gente tem que se preocupar agora em turbinar ela, porque como eu disse, a gente precisa exagerar nessa filtragem. Para isso a gente tem uma série de produtos para utilizar. A Continuum é uma marca que a Aquática trabalha que tem muita coisa para oferecer. Uma das coisas que a Continuum oferece, que é muito legal para a gente turbinar a nossa filtragem, é a linha Êxodos. Êxodos é uma linha de mídia filtrante, ou seja, é cerâmica, é uma coisa ultra porosa, que promove a proliferação bacteriana e permite que essas bactérias vivam numa colônia bem estável dentro do seu aquário, e deixando e limpando a água e purificando, né, tirando amônia, nitritos e nitratos. O rendimento dele é muito absurdo. Uma embalagem dessa de 250 ml serve para suportar um aquário de 600 litros. É muita coisa. Usar um produto como o Êxodos no seu filtro com certeza vai deixar a filtragem adequada para os ciclídeos. Dentro ainda dessa linha da Êxodos, a gente tem o Êxodos Nitrix. Qual é a diferença do Êxodos BAC, que é o comum, para o Êxodos Nitrix? O Êxodos Nitrix tem uma formação diferente, onde ele promove a proliferação de bactérias denitrificantes, que tiram o nitrato. O nitrato é o mais difícil da gente tirar do nosso aquário, por isso a gente faz trocas parciais, a gente só tira ele trocando a água. Esse tipo de mídia, a Nitrix, vai remover biologicamente o nitrato. Claro que não na mesma quantidade que a gente consegue converter amônia em nitrito, e nitrito em nitrato, mas vai remover também. Ele tem um resultado excelente, é muito bom para aquários de ciclídeos, porque baixando o nitrato a gente garante um crescimento maior, porque a gente sabe que o nitrato é um inibidor natural do crescimento dos peixes, então os peixes tendem a crescer mesmo menos quando o aquário tem muito nitrato. E esse nitrato também é fonte de algas, que é onde a gente vê que os aquários de ciclídeo costumam ter muita alga. Então é um produto muito legal também para a gente usar. Eles são apresentados também desde 250 ml até essa placa gigante que consegue suportar um aquário de 4.700 litros. Esse produto, pessoal, é muito interessante da gente usar. É o Power Cleanse, o modelo Catalytic, que é um carvão que tira tudo da água. Ele tira tudo mesmo. Então ele vai deixar sua água muito cristalina e é super indicado para aquários de ciclídeos. Para vocês terem uma ideia, 1 grama desse carvão trata 20 litros de água, então você vai usar muito pouco. Você também vai renovar ele a cada mês ou até quando você perceber que ele já parou de funcionar.
mas mais ou menos a cada mês é o que a gente acredita que ele vai conseguir trabalhar perfeitamente. E é sempre importante a gente tirar o carvão antigo do nosso aquário, porque a gente sabe que uma vez que o carvão fica saturado, ele começa a devolver o que ele retirou da água e não é legal. Ele vai com certeza garantir a água mais cristalina que você já viu. Especificamente para a linha de ciclídeos africanos, a Continuo tem alguns produtos que são muito interessantes. Além disso, tem o Fraction, que não é específico para ciclídeos africanos, mas é a nossa linha de anticloro com antiamônia. Qual é a vantagem de você utilizar o Fraction como anticloro? Como eu falei, no aquário de ciclídeos africanos, a amônia é muito perigosa, porque a gente está falando de um pH extremo, um pH muito alto. O Fraction é um anticloro, como os outros. Ele funciona numa proporção de a cada 5 ml eu consigo tratar 200 litros de água, então o rendimento é ótimo. Mas além disso, ele ainda tem um removedor de amônia. E o melhor dele é que ele tem esse removedor de amônia químico, significa que ele sempre vai funcionar. Ele não é um removedor biológico que eventualmente se você usar numa água muito clorada ou muito diferente do seu aquário, você acaba perdendo um pouco aquelas bactérias. Ele é químico, então ele vai entrar e vai remover amônia. Ele é tão preciso que a Continuo te garante que 10 ml desse produto removem 1 ppm de amônia em 200 litros de água. Isso vai tornar suas trocas parciais muito mais seguras, porque caso quando você limpe o aquário, dê uma desestabilizada nas bactérias e apareça um pouco de amônia, o Fraction vai conseguir removê-lo instantaneamente porque ele é químico. Depois a gente vai entrar nessa linha exclusiva da Continuo para os ciclídeos e ela é interessante, o pessoal acaba não usando isso daí, achando que não tem necessidade, mas é uma linha de sais que vai garantir a reserva alcalina alta, que é o que a gente quer, e o pH alto. E vai repor vários microelementos que são importantes para o crescimento e desenvolvimento desses peixes. É muito interessante, você consegue observar mais coloração e trazer um biótopo bem natural e bem semelhante ao rio onde esses peixes vivem, para ter um aquário muito mais bonito. Eles são divididos em sais para ciclídeos, uma linha básica, onde a gente vai conseguir chegar aí no nosso pH de até 8,6, um pH bem alto. Depois disso a gente vai ter o específico para o lago Malawi, onde a gente vai conseguir chegar até 8,9, até um pH 9, que já é bem extremo e bem interessante. E a gente ainda tem um específico para o Tanganica, para quem quiser subir o pH muito, até mais de 9, para os ciclídeos do Tanganica ficarem muito coloridos. Lembra, pessoal, que eu falei lá no começo da gente usar a areia para aquários marinhos, as rochas para aquário marinho, porque a gente ia garantir uma reserva alcalina e um pH adequado? Isso não é uma necessidade. Se você não quiser usar esse tipo de layout, você pode usar areia normal e usar rochas inertes que não alterem o pH. E aí, nesse caso, você vai precisar muito usar esses sais que elevam o pH e o KH. Porque a gente sabe que os ciclídeos africanos toleram as outras faixas de pH, mas eles não vão mostrar suas belíssimas cores e ficar do jeito que a gente quer se a gente não mantiver esses parâmetros altos. Aí sim o uso desses sais é imprescindível. A gente ainda tem esse produto da Continuo, que é o African Cyclides Elements, que é um repositor de microelementos para os ciclídeos. Por que ele é interessante? Porque ele vai repor muitos micronutrientes que a gente não tem se a gente troca pouca água. Então, pessoal aí que tem um aquário, como é o dos ciclídeos africanos, com os parâmetros muito altos de pH e reserva, mas não está fazendo tantas trocas como deveriam, vai ter mais ainda deficiência desses elementos. Esse é um repositor que é importante, que pode prevenir até algumas doenças nutricionais, porque repõe microelementos importantes que vêm na água, mas que acabam com o tempo. Outra opção interessante de mídia para filtragem, mídia biológica, são as mídias da JBL. Elas também têm um rendimento muito bom. Por exemplo, uma embalagem dessa equivale a 5 embalagens de cerâmica comum. E uma embalagem de Micromec corresponde a 8. Então é um rendimento muito alto, elas são mídias com um enorme resultado. Essa daqui é no formato cilíndrico, mais comum, e essa é no formato esférico, porque quando a gente usa as mídias de formato esférico, a gente também tem um pouco de remoção de nitrato. Como eu disse já das outras mídias, o ambiente anaeróbico favorece a denitrificação, a gente consegue tirar um pouco de nitrato. Então as mídias esféricas conseguem no seu interior ter um ambiente de anaerobiose, ou seja, onde não tem oxigênio. Lá vão viver bactérias que conseguem fazer denitrificação e ajudar no nosso aquário. Uma coisa que é muito comum a gente usar em aquário de ciclídeo africano são bombas de circulação. Isso porque, como a gente vai priorizar o tamanho do filtro para ter uma filtragem melhor, às vezes a gente acaba optando por um canister que não tem uma vazão tão grande e você precise ou você perceba que tem algum ponto de água parada no seu aquário ou até
que você queira oxigenar mais, né? Fazer um turbilhonamento maior na superfície e oxigenar mais o seu aquário porque você pretende ter bastante peixes, né? Então a gente usa bombas de circulação. Bombas de circulação a gente também tem bastante modelos, a gente até tem um vídeo explicando cada uma delas. A gente vai deixar aqui também o link para você poder olhar, mas é uma boa opção também para aquários de ciclídeo africano. Quando a gente fala de uma iluminação para aquário de ciclídeos, a gente costuma usar o branco e azul, como eu falei, porque a gente sempre costuma copiar aquele layout marinho. E como muitos ciclídeos são azuis, acaba favorecendo, né, a iluminação. No mercado a gente tem muitos produtos para iluminação. Tem as lâmpadas T8, que são as convencionais, que normalmente a gente tem branca, rosa e azul. Para ciclídeo a gente prioriza branca e azul, mas se você for usar uma montagem que tem várias lâmpadas, é interessante a gente usar a rosa também, porque vai melhorar um pouco os peixes vermelhos, vai dar mais destaque para os peixes que são vermelhos. A gente ainda tem no mercado alguma coisa de lâmpada assim, dessas que são compactas, né, de rosquear em soquetes normais. E existem algumas, como essa que é da Zoomed, que é branca e azul já. Então é bem prática, uma lâmpada bem acessível que tem ainda no mercado. Mas agora a gente teve uma invasão grande das lâmpadas LED e das luminárias prontas já com LEDs. Uma coisa muito legal que a gente trouxe aqui na Aquática Brasil são as lâmpadas da Ropar. Elas são lâmpadas LED tubular, modelos T5 e T8. Ó, pessoal, eu vou tentar mostrar essa lâmpada aqui. Essa é a T5 da Ropar. Fica um pouco forte, altera um pouco aí a imagem, mas vou tentar mostrar elas acesas para vocês. Então tem a rosa, que a gente chama rosa ou vermelha, a branca e a azul. A gente pode usar um mix assim, fica bonito para os ciclídeos africanos, ou só branca e azul. Como você achar que fica melhor para o seu aquário. Elas são muito práticas, né? A gente liga direto na fiação, não tem reator, não tem nada. E tem nos tamanhos 60 centímetros, 90 e 1,20 m. Outra opção que tem no mercado são as lâmpadas ADQ da Sunsum. Ela já vem com a instalação, o cabo, né, e o botão de liga e desliga. E elas são muito práticas, por quê? Porque elas são vedadas, então pode ficar dentro da água. Então você pode até fazer uma instalação dela, por exemplo, colado na tampa de vidro do aquário, porque se ela cair na água não tem problema. Ela acompanha duas ventosas, é bem prático, só pegar e instalar no seu aquário. Essas são as lâmpadas tubulares em LED da Ropar, nos modelos T5 e T8. Em vários tamanhos. Outra opção legal são as luminárias prontas já para aquário marinho. A gente está usando uma dessas luminárias de marinho aqui. Eu vou tirar para vocês verem como ela é. Essa daqui é o modelo ADS 700H. É para aquários marinhos, né, basicamente, mas ela é muito interessante para ciclídeos africanos, porque ela tem LEDs brancos, azuis e uns pontos RGB, né, um vermelho. Então ela já é completa para um aquário de ciclídeos, porque ela vai enaltecer tanto as cores azuis quanto as vermelhas dos peixes. Ela tem um acabamento bem bonito, ela vem com os pezinhos laterais e dá para usar até em aquários de 1 metro, ela vai bem. Na parte de alimentação, a JBL tem muita coisa para oferecer para os ciclídeos africanos. A gente pode usar um mix de ração que vão promover coloração e crescimento saudável no nosso aquário. Uma ração que é muito interessante, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é a Stick M. A Stick M é para todos os tipos de ciclídeos e vão servir para os nossos ciclídeos africanos também. A gente sabe que tem uma família de ciclídeos africanos, os troféus, que são muito sensíveis à proteína animal. Eles não podem adquirir, isso causa problemas, o Malawi Bluff, algumas coisas que a gente conhece e sabe que não é muito legal. Para os demais ciclídeos, a gente pode usar as rações de ciclídeos carnívoros. A Stick M é uma boa opção para isso, traz muita coloração e tem uma parte de proteína bem interessante. Esses sticks não são pequenos, então a gente vai precisar só usar quando os nossos peixes estiverem maior, de 10 a 25 centímetros. Então a gente está falando aqui de um aquário mais maturado, um aquário com peixes maiores, alanocaras que vão conseguir pegar. Senão a gente vai começar com outras opções. Para os ciclídeos carnívoros dos lagos africanos, a Novoflower é muito interessante. Ela tem muita astaxantina, que é para promover coloração, por isso que ela é usada pela Flower Horn, mas a gente pode usar sem problemas. Ela é um granulado fininho que boia e afunda, né? Então elas afundam em tempos diferentes para todo mundo conseguir se alimentar e evitar as brigas. E ela é muito indicada também para os ciclídeos que não são estritamente vegetarianos, como os troféus. Existe uma ração da JBL específica para os lagos, é a Novo Rift. Ela você pode usar sem problema para Malawi, Tanganica, Vitória, qualquer lago. Ela é muito interessante, promove muita coloração, ela tem espirulina na composição. Ela é uns sticks pequenos, né? Então a gente fala aí de peixes de 10 a 25 centímetros, mas ela é menor que a Stick M, então é um stickzinho um pouco menor
Ele é um stick duro, é legal a gente adaptar os peixes a pegar, porque eles vão ter que mastigar, e a gente faz isso de propósito. A JBL desenvolveu essa ração dessa forma, porque observou os peixes nos lagos africanos e viu que tinham coisas que eles tinham que triturar. Então isso vai favorecer esse comportamento deles. É uma ração mais dura, mas muito indicada para os ciclídeos africanos. Os ciclídeos, normalmente eles vêm pequenininhos, né? Eles são comercializados bem pequenos, às vezes com menos de 3 centímetros. E às vezes a gente procura uma ração vegetal e não consegue encontrar nesse tamanho tão pequeno. Uma ração muito legal da JBL que a gente pode usar nessa fase dos ciclídeos é a Novogranovert Mini. A gente tem nessa versão com clique, e ela é um granulado bem fininho que a gente vai conseguir alimentar sem problema nenhum os ciclídeos, mesmo que eles sejam bem pequenos. Outra ração que é fundamental para os ciclídeos africanos, para todo mundo que tem um aquário de ciclídeos africanos, é a espirulina. Espirulina é uma ração super premium da JBL, tem alho na sua composição e tem 40% de espirulina. Esse 40% representa 40% de toda a proteína que tem na ração, e é o máximo que a gente deve apresentar de espirulina na composição das rações para os animais, para ser saudável. Mais que isso, ele já não deixa de ser saudável. Então, é uma ração muito nutritiva, extremamente balanceada, que promove saúde, é um imunoestimulante. Ela pode usar sem dúvida para os troféus, que são esses peixes vegetarianos que a gente falou que tem mais problema com proteína. Ela é um flakes, que parece muita alga nori, para o pessoal aí de marinho ou até de ciclídeo que já ofereceu a alga nori no seu aquário, você vai perceber que ela se assemelha muito quando você põe na água a uma alga. Você vai ver que os peixes chupam o floco inteiro, né? Ele vira uma alga dentro do aquário. É muito interessante e totalmente indicado. Vocês devem usar e vai fazer muita diferença no seu aquário. Se você quer oferecer algum tipo de alimento em pastilha para os seus ciclídeos, porque você quer jogar num cantinho que eles se escondem, para aqueles peixes com chícolas ou aqueles que ficam sempre no meio das rochas, as rações Novofact e Novotab podem ser usadas nos aquários de ciclídeo. A Novofact é mais vegetal, então se você tiver problemas com os animais mais herbívoros, a Fact é mais indicada. Se você tiver um aquário mais variado, a Novotab também pode ser utilizada, ela tem um pouco mais de proteína animal, mas as duas são oferecidas em pastilha e são pastilhas adesivas que a gente pode colocar no vidro também, e é bem legal o efeito de ver os peixes virem comer bem pertinho. A gente ainda tem várias rações da JBL que podem ser usadas tranquilamente nos aquários de ciclídeos africanos. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo só com as rações, apresentando uma por uma, e vou abrir e mostrar alimentando os peixes. Fique atento nos nossos vídeos no nosso canal. Bom pessoal, agora a gente vai mostrar as estrelas dos nossos aquários, os ciclídeos africanos. A Aquática trabalha regularmente com mais de 100 espécies de ciclídeos africanos. Eu vou mostrar alguma coisa. A gente sabe que eles estão divididos em Lago Malawi e Lago Tanganica, que tem gente que gosta de escolher só um lago, que tem gente que mistura os dois. Então eu vou dar uma passada pelos dois, mostrar alguns peixes que são legais, para dar umas ideias aí para vocês. Essas são as frontosas. Elas são todas azuladas e fica muito bonito se a gente montar um aquário só com elas, mas elas ficam bem grandes, então a gente tem que pensar em aquários de 300 litros para cima. Fica muito legal você colocar umas 5 ou 6, elas vão formar uma comunidade e vão ficar muito bonitas. Esse é o Aprochromis Limestone. Tem esse nome, Limestone, porque ele vive perto das rochas e se confunde com elas, ele é meio camufladinho assim. É um peixe bem comum, o pessoal costuma usar nas montagens, porque ele é um peixe mais pacífico, né? Pensando em ciclídeo africano, e fica bem bonito. Mas ele tá bem pequenininho aqui, viu pessoal? Ele fica um pouco maior. Esse é um Lamprologus, o Bridget, e é um peixe muito indicado para os aquários de ciclídeos africanos, principalmente quem está começando. Eles vão ter filhotes, eles se defendem, conseguem manter suas crias, mesmo com os outros ciclídeos predando eles. E é bem legal de ver, é um peixe muito bonito que vai chegar aí no máximo em 10 centímetros. Pensando em Julidochromis, o Julidochromis marlieri é o mais famoso e ele é bem bonito. Esse peixe vai ficar só nas rochas, nas tocas, meio que escondido. Você pode colocar assim 3 ou 5 indivíduos e ele vai sempre fazer esse movimento de ficar nas rochas aqui, do jeito que eles estão aqui. Então é legal a gente pensar isso em aquário de ciclídeo, colocar uns peixes que nadam, uns peixes que ficam assim mais nas rochas, uns peixes que ficam mais nas conchas. Vou mostrar um pouco deles aqui. Esse é o Julidochromis marlieri. Gente, esse é para quem já gosta dos pseudotrofeus, que são os malauis, os demibumas mais famosos. Esse é o Zebra Red Top, já está num tamanho maior. Normalmente eles são comercializados pequenos, com 3 centímetros. Esse é outro pseudotrofeus muito bonito, é o Saulose. Vocês vão perceber que ele vai mudando de cor. Os machos vão ficando de uma cor mais azulado e as fêmeas mais amareladas.
mas todos começam amarelo. A diferenciação de cor vai acontecendo conforme eles vão crescendo. Esse também é um Aprochromis, é o Venustus. Ele tem esse estilo fardado, é meio esverdeado, fica muito bonito, fica um pouco maior, mas é um peixe até que pacífico. Esse é Pseudotropheus também, é o Lombardoi. A gente consegue diferenciar o Lombardoi do Demazone Pombo, que é um dos mais famosos dos ciclídeos africanos, porque as linhas verticais dele não fecham, a barriga dele é branca, né, azuladinha, não tem as riscas. As riscas do Demazone Pombo vão até o final, eu vou mostrar para vocês. Um dos peixes mais bonitos dos lagos africanos é, sem dúvida, o Labidochromis yellow. Ele sempre vai aparecer nas montagens aí, porque é um peixe bem pacífico e que fica muito bonito. Esse também é um Pseudotropheus, é o Pseudotropheus zebra borrado. Ele vai ter essa base laranja e algumas manchas, fazendo cada indivíduo ser único. Eles ficam muito bonitos quando adultos, continuam manchadinhos e sempre chamam muita atenção nos aquários. Esse também é um Pseudotropheus, é o Sokolov albino. O Sokolov é azul como muitos ciclídeos africanos, então a variante albina é bem desejada, porque ele faz um contraste bem bonito no aquário. Esse é o Gephyrochromis mori. É um peixe também que chama bastante atenção porque tem o corpo azulado e as nadadeiras amarelas. É um peixe bem diferente e também bem pacífico. Mas os Pseudotropheus, eles realmente são muito importantes e famosos para os ciclídeos africanos. Esse é o zebra laranja. Esse é um dos Pseudotropheus mais famosos e mais desejados, o Pseudotropheus Demazone Pombo. Ele é muito territorialista, principalmente com outros peixes azuis. Isso é o que o pessoal costuma dizer, para a gente evitar colocar outros Pseudotropheus azuis. Então, se você optar por ter um desse, pode esquecer Sokolov, Lombardoi e uma série de outros Pseudotropheus que também são azuis. Ele pode vir a ser muito agressivo com esses outros peixes, mas sempre vale a tentativa, porque é um peixe muito bonito. Esse é um peixe bem diferente dos ciclídeos africanos, que a gente chama de Aprochromis mori, ou golfinho do Malawi. Isso porque quando ele fica maior, ele vai ter um calombo na cabeça que lembra muito um golfinho. E ele fica todo azuladinho. É um peixe muito legal pra gente ter, porque fica muito diferente. Esses são os troféus, tão famosos nos lagos porque tem aquela restrição da dieta, são os peixes estritamente vegetarianos. Eles ficam muito bem em cardumes, em mais de um, porque eles vão formar um bando e vão nadar sempre juntos. Esse é o Red Moliro. E aqui a gente tem os peixes talvez mais emblemáticos dos ciclídeos africanos, as alonocárias. Hoje elas são criadas em larga escala, com muitas variedades, porque elas são muito coloridas e pacíficas, então a gente sempre consegue montar um aquário bonito com elas. Preferencialmente para os aquários de ciclídeos, a gente deve pôr poucas tocas e muitos peixes, assim eles vão brigar menos. Mas de qualquer forma, as alonocárias são as mais pacíficas e elas são peixes de natação, vão sempre ficar nadando e aparecendo no nosso aquário. Bom pessoal, depois de tudo que a gente viu, de tudo que a gente escolheu, o que a gente vai chegar é num aquário mais ou menos como esse. Esse aqui é nesse layout que a gente falou sobre usar um layout mais marinho, Aragonita, Rocha Zanzibar, uma iluminação mais azulada, lembrando um pouco o marinho, mas também para trazer a coloração azul dos ciclídeos que são na sua maioria azulados, as bombas de circulação, e esse aquário também tem canister como equipamento de filtragem. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre ciclídeos africanos, os produtos que a gente apresentou, qualquer coisa aqui da Aquática Brasil, deixa nos comentários que a gente responde para vocês.